Uma outra dúvida enviada por um cliente nosso do canal é sobre um problema que ele está enfrentando, que muitos outros também têm enfrentado esse tipo de problema, que não é só sobre a qualidade de brilho que ele está tendo que não está sendo satisfatória, tá? E sim em relação a tá surgindo como se fosse fios de cabelo, pequenos riscos bem finos, como se fosse fio de cabelo na peça depois de polida. Ao polir a peça, depois de passar uma cera, enfim, ele percebe que fica esses pequenos riscos. O que pode estar causando isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje no Dr. Granito. Apesar de parecer uma dúvida muito simples, mas isso é um problema que assim, a gente tem ouvido com muita frequência há muito tempo, tá? Que é em relação à qualidade de brilho e em relação a esses pequenos fios de cabelo, esses pequenos riscos bem finos que ficam na pedra quando você termina de fazer o processo de polimento. E o que pode estar ocorrendo isso? Quais os possíveis problemas? Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que levar em mente é que para que você tenha uma qualidade de brilho excepcional, o segredo não está nos discos de polimento, e sim no processo de acabamento, que é o que você faz antes de você fazer o processo de brilho. Por que eu falo isso? Porque você tem que fechar toda a porosidade da pedra, tá? E muitas vezes o que pode estar ocorrendo é que você, nesse processo, você esteja usando ainda uma lixa muito grossa, que acaba riscando demais a pedra, tá? E aí, como você não faz esse acabamento, esse pré-acabamento antes do polimento com uma qualidade melhor, com uma lixa mais fina, quando você chegar lá no final do processo de polimento, esse risco é perceptível e a qualidade de brilho também fica comprometida, porque a finalidade de você ter um brilho na pedra, né? A finalidade não, mas o segredo para você ter um brilho na pedra é você fechar totalmente a porosidade. Então, o segredo disso é que você faça um pré-acabamento bem melhor. Você vai ver que em muitos casos, até quando você já estiver no processo de polimento com as lixas a úmido, você vai ver que em muitos casos você nem vai precisar passar todos os grãos, tá? Porque se você fazer esse processo inicial com um material de boa qualidade, com uma lixa bem fina, né? E não só isso, né? Alguns casos também a gente observa que o recorte que vem da serra, ele vem com muita falha. Então você precisa tirar essa falha do recorte, fazer o pré-acabamento para então entrar no polimento. E quando você chegar no polimento, existe um outro detalhe muito importante. Os primeiros grãos, normalmente você usa com muita água, porque se você não usar com muita água, o próprio resíduo dessa poeira abrasiva que está saindo, mais grosso, né, dos primeiros grãos, ele acaba ele próprio riscando o material. Então a ideia de você usar mais água nos primeiros grãos das lixas é para que não só refrigere a lixa, mas para que possa ser expurgado toda essa poeira abrasiva mais grossa que você vai tirando com essas lixas mais com granulações mais baixas. Só que quando você está ali entre o grão 400 e 800, o ideal é que você praticamente feche a água. Você use a água pingando, pouca água. Por quê? Porque se você continuar usando o mesmo tanto de água que você utiliza no primeiro processo, no processo inicial numa lixa 50, por exemplo, ela vai criar uma aquaplanagem e aí ela não vai surtir efeito nenhum, tá? Então o ideal é que nos últimos grãos, você praticamente deixando a pedra molhada, você pode passar a lixa porque não vai erguer pó, você não vai ter problema de pó, e você vai ver que a qualidade de brilho vai ser muito maior. E ao final do processo, você não vai se deparar com esse detalhe aí que muita gente reclama, que não só da qualidade de brilho, mas esses pequenos risquinhos como fio de cabelos que aparecem na pedra, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, não deixe de seguir a nossa página. E se você tem alguma dúvida como essa e quiser mandar para nós, para que a gente possa fazer um vídeo aqui e também divulgar para o setor, para ajudar todo o nosso setor,
vai ser um grande prazer, tá bom? Obrigado mais uma vez.